Nos vídeos anteriores, a gente entendeu como é que se mede a dinâmica populacional e nesse vídeo agora a gente vai entender isso melhor ainda até chegar na equação que a gente chama de Lotka-Volterra, que é a equação que descreve a dinâmica de populações naturais, que normalmente têm uma limitação no seu crescimento. Elas não crescem exponencialmente sempre, elas crescem nesse formato que a gente chama de crescimento logístico. Em populações naturais e mesmo na pandemia de Covid-19, o que a gente vê é que o crescimento exponencial pode de fato ocorrer, como ocorreu na pandemia. Então, a gente vê aqui nesse gráfico a parte em verde da Europa, especialmente no meio de março, mostrando um crescimento exponencial do número de novos casos confirmados, e depois o número de novos casos para de ser tão alto, para de crescer tanto na Europa, especialmente, e na Ásia. Agora, na América Latina e na América do Norte, o número continua crescendo, mesmo depois em maio, junho, quando já estamos a 2, 3 meses da pandemia iniciada. Isso, obviamente, tem a ver de como cada país ou cada região tratou a pandemia e as condições de isolamento social que foram impostas ou seguidas. Então, aqui nesse gráfico, a gente pode ver os resultados disso. É a curva de novos casos entre fevereiro e junho de 2020, considerando a União Europeia, nessa curva mais cinza, essa cor mais escura, e os Estados Unidos nessa cor vermelha. Então, a gente vê que ambas as regiões tiveram um crescimento exponencial no número de casos, e depois a Europa tem uma redução no número de novos casos registrados, ou seja, uma redução no R minúsculo, no crescimento populacional da Covid-19, enquanto que o R, ou o crescimento populacional da Covid-19, parece se estabilizar nos Estados Unidos perto de 20 a 25 mil casos diários. Então, além de esse exemplo de doenças contagiosas para as quais não se tem vacina, poucas populações naturalmente crescem segundo essa curva exponencial. Mas uma delas é a população humana, né? Então a gente tem aqui dados da população humana mais ou menos desde o ano 1000 até o ano 2000, e a gente vê que a população humana está crescendo de maneira exponencial principalmente nos últimos 2 séculos, e se mantém nesse patamar atualmente. É uma população que está crescendo independente da densidade, então está aumentando a densidade de pessoas na Terra e mesmo assim a gente continua com o crescimento populacional, ou seja, não existe uma redução do crescimento populacional ou da taxa de crescimento devido à competição intraespecífica, como a gente falou antes. Como eu já disse várias vezes, a população humana não se presta a estudar a ecologia, né? Porque a gente tem cultura, a gente tem ferramentas, a gente tem tecnologias, etc. Mas é uma das poucas populações que cresce exponencialmente. Exemplos de doenças para as quais não se tem vacina ou tratamento são outros. Espécies invasoras no início da invasão também crescem de maneira exponencial. Enquanto que a maior parte das populações da natureza acaba crescendo numa curva de crescimento que a gente chama de crescimento logístico, que é essa curva em formato sigmoide. Então, ela tem um crescimento inicial que pode até ser exponencial, e depois a gente tem uma redução na taxa de crescimento populacional, ou seja, naquele valor de R, devido ao aumento da densidade de indivíduos. Então, o que acontece? Aumenta a densidade de indivíduos, aumenta a competição entre esses indivíduos e a capacidade reprodutiva diminui. Então, se a gente imaginar que num determinado lugar, vamos imaginar um lugar de 100 metros quadrados, eu tenho 20 indivíduos de uma determinada espécie de roedor, provavelmente nesse espaço a gente tem recursos suficientes para todos esses indivíduos, eles não vão competir entre si e eles vão se reproduzir à sua capacidade máxima. Então, eles vão se reproduzir na taxa de reprodução máxima daquela espécie, em condições ideais, eles têm recursos, eles têm espaço, eles têm indivíduos suficientes para ter cópula, etc. O que acontece? À medida que essa população aumenta e o espaço continua o mesmo, então a gente continua naqueles 100 metros quadrados, mas agora em vez de 20 indivíduos a gente tem 200 indivíduos, muito provavelmente eles não vão ter acesso a recursos suficientes para se reproduzir tanto. E aí você pode até ter algumas fêmeas que vão ter 10 filhotes, só que outras fêmeas não vão conseguir ter 10 filhotes, outras não vão nem conseguir ter filhotes, ou vão ter filhotes e esses filhotes vão morrer, ou as fêmeas vão morrer tentando cuidar desses filhotes. Então a população ela não vai crescer tanto.
ela vai ter uma redução no crescimento populacional. E, em geral, ela vai se estabilizar perto de um determinado número, e esse número é o que a gente chama da capacidade de suporte do ambiente para aquela população. Certo? Então, ecologicamente, esse é o processo. Agora eu vou tentar explicar como que a gente pode descrever isso matematicamente. Então, a curva de crescimento exponencial a gente descreve com aquela equação que a gente já viu. A dN/dt, ou seja, a variação do número de indivíduos ao longo do tempo, é igual à taxa de crescimento populacional vezes o número de indivíduos. A gente usa exatamente essa mesma equação e adiciona a ela uma parte que vai considerar o aumento do número de indivíduos na população e a capacidade de suporte daquela população. Então, no gráfico da direita, essa curva sigmoide ela é descrita pela equação dN/dt é igual a R vezes N vezes 1 menos N sobre K. Então, o que é esse N sobre K? N sobre K é o número de indivíduos da população em relação à capacidade de suporte. Então, vamos colocar números nessas fórmulas para a gente entendê-las melhores. Então, considerando a curva de crescimento logístico, né, dN/dt é igual a R vezes N, vezes 1 menos N sobre K. Se eu tenho uma população cuja capacidade de suporte é 200 indivíduos, quando o número de indivíduos é igual a 20, a minha equação vai ser dN/dt é igual a R sobre N vezes 1 menos 20 sobre 200, correto? 20 sobre 200 é 0,1. 1 menos 0,1 é 0,9. Então, a minha população vai crescer a essa densidade a 90% ou a 0,9 vezes R vezes N, ou seja, a 90% do que ela cresceria se ela estivesse crescendo de forma exponencial. Quando a minha população aumenta muito, está próxima à capacidade de suporte, então eu tenho 190 indivíduos, considerando que a capacidade de suporte é 200 indivíduos, a minha equação vai ser multiplicada no final por 1 menos 190 sobre 200. 190 sobre 200 é 0,95. 1 menos 0,95 é 0,05. Então, neste momento, com a população de 190 indivíduos, considerando que a capacidade de suporte são 200 indivíduos, a minha população vai crescer a R vezes N vezes 0,05, ou seja, a apenas 5% do que ela cresceria se ela tivesse sido descrita pelo modelo de crescimento exponencial. Então, uma outra maneira de entender isso é que a gente tem a equação exponencial, que é essa dN/dt é igual a R vezes N, em que eu tenho a taxa de crescimento populacional sendo descrita pela taxa de crescimento intrínseco exponencial, que é a contribuição per capita de cada indivíduo, vezes o número de indivíduos, certo? Essa é a equação que está à esquerda, que descreve o crescimento exponencial. Já a equação logística, ou a equação que a gente chama de Lotka-Volterra, essa equação completa em que eu tenho a taxa de crescimento populacional descrita pela contribuição per capita de cada indivíduo, vezes o número de indivíduo, vezes uma redução nessa taxa de crescimento devido ao adensamento, que é essa expressão 1 menos N sobre K. Ou seja, quando eu tenho muitos indivíduos da mesma população num determinado local, eles vão acabar competindo entre si. E ao competir entre si, eles vão reduzir a capacidade de todos eles se reproduzirem, ou pelo menos de alguns se reproduzirem. Então, numa população em que todos os indivíduos têm acesso a todos os recursos necessários para crescer, sobreviver e se reproduzir, às vezes cada fêmea está produzindo 10 filhotes ao longo da sua vida. Quando a população está adensada e os organismos estão competindo entre si,
é possível que essa taxa de reprodução por fêmea baixe, por exemplo, para 2 filhotes durante a vida inteira, ou menos ainda essa média, certo? Então, não quer dizer que todas as fêmeas vão ter 10 filhotes, nem que todas as fêmeas vão ter 2 filhotes, mas quer dizer que a média de reprodução por indivíduo vai ser reduzida devido ao crescimento populacional, que vai causar competição intraespecífica. Eu gosto de sempre deixar um slide sozinho com a equação de Lotka-Volterra para lembrar que é essa equação que a gente conhece que descreve melhor o crescimento logístico de populações, que é como a maior parte das populações se comporta na natureza. Lotka-Volterra é o nome de 2 pesquisadores que descreveram essa fórmula lá em algum momento no século XIX. Tudo bem. Como é que a gente determina a capacidade de suporte? Da onde vem esse número? Né? Até agora eu disse a capacidade de suporte é tanto. Em geral, a partir da observação da dinâmica de populações, isso pode ser feito também a partir de modelagens, considerando as informações da ecologia das populações, certo? A capacidade de suporte ela pode variar ao longo do tempo e do espaço. E mesmo variando, é um parâmetro importante para a gente compreender a dinâmica de população e fazer um manejo, mas ela não é um número estático. Então, de novo, no caso do Covid-19, a dinâmica da população, a dinâmica de população, a dinâmica de contágio e até de morte das pessoas por causa dessa doença foi extremamente diferente entre países. Então, em lugares com a densidade populacional muito parecida, a gente teve taxas de contágio, ou seja, de crescimento populacional do vírus, do Covid-19, muito diferente. Por quê? Porque o comportamento dessa população foi diferente em áreas diferentes. O que determinados países ou regiões conseguiram fazer? Diminuir a taxa de contágio por causa do isolamento social, enquanto que outros países com menos isolamento social, a taxa de contágio ocorreu de forma exponencial e demorou muito a atingir um patamar de redução de crescimento populacional. No Brasil, por exemplo, até hoje a gente não atingiu esse patamar. Estamos em agosto de 2020 e a gente não tem redução na velocidade dos contágios.